Boa tarde, professor. A gente vai executar agora o laboratório 2 e a gente é do grupo Felipe Gomes, Elaine Dias e Vinícius Moraes. A tarefa 1 pede que a gente faça algumas alterações no programa Fork 1.c, de modo que o processo pai ele identifique se o filho foi finalizado por algum sinal ou não. Então vamos agora para o VS Code para poder fazer essas mudanças. Resumidamente, o que esse programa faz? Ele cria o processo filho e faz as verificações nesses ifs aqui para ver em qual processo que ele está. Se o PID for menor do que zero, ocorreu um erro na criação do filho e ele imprime essa mensagem. Se for igual a zero, ele está no processo filho, então ele imprime essa mensagem aqui e retorna 42. Caso contrário, else, ele está no processo pai executando, imprime essa mensagem, esperando o término do processo filho por causa do comando wait e verifica se ocorreu tudo bem com o processo filho. Se ocorreu tudo bem, ele vai imprimir qual foi o retorno do processo filho. Então, o que a gente tem que mudar aqui? Primeiramente, eu vou colocar uma mensagem indicando que o processo filho está iniciando, só para a gente poder saber enquanto estiver executando. Então, eu estou começando. E para dar tempo de eu mandar o comando para matar o filho pelo terminal, eu vou colocar o programa para dormir por 30 segundos. Então agora no pai eu tenho que fazer essa identificação de que o filho foi finalizado por um sinal. Então eu vou colocar um else if e vou usar a seguinte macro. Eu vou colocar como parâmetro a variável status. Então basicamente o que está verificando se ocorreu tudo bem, imprime essa mensagem aqui. Se não, se ele tiver sido encerrado por um sinal, imprima o número desse sinal, o valor desse sinal. Então eu vou colocar uma mensagem como se fosse o pai falando que o filho morreu devido ao sinal de algum número. Para eu poder saber qual é esse número, eu uso a seguinte macro. E também coloco como status coloco como parâmetro dessa função a variável status. Então vamos compilar aqui o programa. Aqui na hora de executar, eu vou colocar esse parâmetro e-comercial para eu poder executar esse programa fork 1.c em background. Assim eu posso mandar comandos do terminal enquanto ele é executado em segundo plano. Então o que eu vou fazer? Eu vou executar, vou ver a árvore de processos, vou descobrir a PID do processo filho e então eu vou mandar o sinal para poder matar ele. Então o processo começou, vou dar um PSU, tenho aqui a árvore de processos. Eu tenho esses dois comandos que vêm da função main, o pai e o filho. O filho é o 195 porque ele tem a ID maior, a PID maior, aliás. Então vou mandar o comando do seekkill e colocar 195 no parâmetro. Então aqui a gente pode ver que o pai ele imprimiu a mensagem que eu coloquei aqui no else if, que o filho ele foi morto devido ao sinal 9, que é o sinal do seekkill. Então basicamente é isso aí a resolução da questão. Agora vamos resolver agora a tarefa 2. Ela pede para a gente continuar alterando o código fork 1.c, só que agora além dele ter que identificar quando um sinal ele mata um processo filho, ele também tem que identificar quando um processo filho é suspenso. Então vamos para o VS Code para fazer as alterações. A parte do processo filho ser morto já foi feita na tarefa 1, que foi essa parte que inicia esse if. Então agora para poder identificar se foi suspenso ou não o processo filho, basta a gente colocar um outro else aqui, que a gente vai usar uma macro que vai identificar se a variável status ela reportou se o filho foi suspenso. Então é a seguinte macro que vai ser usada. E coloco
o status como parâmetro. Então, quando isso acontece, eu imprimo essa mensagem na tela, como se fosse o pai falando que o filho ele foi suspenso devido a algum sinal. E esse sinal a gente consegue obter ele usando a seguinte flag. Mas agora a gente tem que fazer umas mudanças nesse wait aqui, para ele poder, além de identificar quando o processo filho finaliza, também reportar quando ele é suspenso. Então a gente tem que usar a função waitPID e ela vai ter alguns parâmetros a mais, que tem que ser a PID do processo, que vai ser a variável PID, que no processo pai ela tem o valor da PID do processo filho, o status e uma flag auxiliar que vai fazer com que a função reporte a suspensão do processo filho, que ela se chama esse nome aqui. Deixa eu só pegar aqui. Então vamos executar o código agora. Da mesma maneira que foi feita no exercício anterior. Eu vou compilar, rodar, e aí eu vou ver a árvore de processos enquanto ele está executando, e vou dar o sinal para poder suspender o processo. Eu só vou chamar o de ser suspenso porque o sinal de matar o processo já foi feito na questão anterior. Então agora é só o sinal sig stop. Então compilando. Colocando o parâmetro e-comercial para poder rodar em background e conseguir mandar comandos no terminal de novo. Chamando a árvore de processos. Então agora a gente sabe que a PID do processo filho é 320, porque vem da main e é maior do que o do processo pai, que está aqui em cima, e 320. Então agora eu posso chamar o kill sig stop com a PID 320. Então a gente vê aqui, ó, o pai enviou a mensagem que o filho foi suspenso devido ao sinal 19. Ou seja, ele entrou nesse else if aqui. Então a gente conseguiu alterar o programa corretamente para fazer o que a tarefa 2 está pedindo. Então, agora fazendo a questão 3, né? Que ele fala e pergunta quando o que acontece se o processo pai recebe um sinal enquanto ele está bloqueado em um wait, ou wait PID, né? Então ele pede para a gente fazer um programa direitinho com sleep 1000 no filho, com uma variável teste esperando o resultado do wait e se o teste for igual a -1, né? Se der erro, ele vai imprimir uma mensagem de erro direitinho. Aí, então, aqui fiz o código, né? Com essa variável de teste. Aí forca o pai. Se der erro, ele der erro no fork, ele para o programa. É, se for o filho, eu imprimo o PID dele, o ID, o PID, né, dele. Dou sleep nele, né, e coloco aqui só para dizer quando ele termina. O pai eu faço a mesma coisa, eu printo o PID dele e fico esperando ele acabar, né, o filho acabar. E se der erro, eu imprimo uma mensagem de erro na tela, verificando a variável erro, né? Senão eu só falo que o pai terminou. Então, tá aí rodando esse programa, né? É... Exercício 3, compilado. Então eu rodo a main em segundo plano. Aí eu dou um PS aqui para ver, ó, os processos, né? Então, ó, o 108 é o processo pai e o 109 é o processo filho. Então eu vou dar um sinal no pai, vou dar kill. Se kill no pai, usar esse no pai, perdi 108. Matei o pai, então posso ver agora
que eu não tenho mais o pai nos processos, né? Só que eu tenho o filho. E o filho vai ficar rodando até ele acabar. O que acontece? Só que como vai 1000 segundos, então eu vou matar para fazer outro teste usando o sig stop no pai. Então eu vou dar sig kill no 109. Ok, então agora não tem mais nenhum processo dos dois ativos, né? Agora eu vou rodar de novo o processo main em segundo plano. Só que agora eu vou dar sig stop no pai, que o pai agora é o processo 114. 14, dei stop no pai, vou dar um PS para ver, ó. Ele ainda continua lá, só que ele tá pausado. É, E ele vai ficar pausado até receber um sig count, um continue, né? E o filho vai continuar normalmente o seu programa. Nesse caso ele tá em sleep. Então eu posso dar vou dar sig count no pai para mostrar que ele continua ali. Ó, ele continua e termina. Aí eu vou dar um kill no filho. 115. Aí o pai termina. Só que eu não verifico, não deu erro o teste. Não deu a variável erro. Não. Basicamente isso que acontece nessa questão. Agora a gente vai explicar a primeira questão 4, que pede para compilar e executar o fork 2, o arquivo fork 2, e pergunta se a gente acha alguma coisa estranha. Bem, o arquivo do fork 2 é esse daqui. Aí inicialmente executa um fork, aí aqui é para ver se teve algum erro no fork, né? E aí no processo filho tem a chamada do execlp, que vai fazer o comando ls, que vai ter os parâmetros ls e menos -la. E aí tem esse printf aqui, vendo se funcionou, dizendo que funcionou, e no processo pai, primeiro vai falar que está esperando o processo filho, e aí quando o processo filho termina, fala que child finished. Bem, agora a gente vai rodar o fork 2. Então, aqui no terminal, vamos, fork. Aí aqui a gente percebe que o processo pai está falando que está esperando pelo processo filho. Aí o processo filho tem esse printf daqui, about load command, que vai rodar o comando ls. E aí o comando ls tem os parâmetros, o ls tem o la. Então, aí por causa disso que tem tanto os arquivos ocultos do Linux, quanto também quanto tem os permissionamentos dos arquivos, né? Que a gente percebe de diretório, aqui o tracinho que é por ser arquivo, aí tem permissão de read, write, execute. E essa parte aqui é o que fez o execlp. Aí, o que seria diferente é que não está printando esse printf aqui, child great it worked. E isso não acontece porque após o comando execlp ser executado, esse execlp ele muda a imagem do processo. Então, assim que ele é executado, como tem essa mudança, retorna para o processo pai. E aí, já no processo pai, já fala que o filho foi executado. Aí é por causa disso que não tem esse printf, great it worked. E é isso. Agora fazendo o exercício 4, ele pede para implementar um programa, né, que recebe de 1 a 2 parâmetros. O primeiro parâmetro seria o nome do arquivo executável. E o outro segundo parâmetro, que é opcional, né, pode ser um possível parâmetro para esse executável. Aí dá os dois exemplos, né, com um ls-l, que listaria os arquivos naquele diretório,
e um xcalc, que é um programa dele, deveria executar. Seu programa, isso deve ser criado por um filho, né? E esse filho vai executar o programa com esses parâmetros. Ok. Aí vindo aqui fazendo o programa, né? Na main eu verifico se tem pelo menos um argv, se tem mais de um, né? Que se tiver só um é só o nome do arquivo executável. Se não, se tiver mais de um, quer dizer que ele passou algum parâmetro. Passou o nome do executável pelo menos. Então eu gero fork. Verifico se deu erro no fork, né? Se deu, eu imprimo e paro o programa, se não, eu ignoro, continuo o programa. Então no filho, eu imprimo o PID do filho e chamo. Aí eu crio esse vetor auxiliar aqui, esse ponteiro auxiliar, que ele vai apontar para o terceiro. Na verdade, isso daqui era de um outro teste, então ignore. Aí eu jogo esse execlp, que eu passo o arg1, argv1, que é o programa executável, e passo o segundo parâmetro para ele. Se for nulo, aqui ele já para. Nulo, se não, se tiver o arg2, argv2, eu passo o próprio null aqui. E se ele printar isso daqui, quer dizer que deu erro, né? Que eu não consegui dar o exec. E ele vai imprimir isso aqui. E no pai, eu imprimo o pad do pai, espero o filho terminar. E nesse teste, com essa variável teste, eu verifico qual foi o... se deu erro, né? Imprimo se deu erro. Se não, eu só falo que o pai terminou. Normalmente. Aí, compilando o arquivo. Então, passando main e passar o exemplo dele, ls-l. Eu passo ls-l e aqui ele lista os arquivos que tem no diretório, né? E também eu posso passar um ps -u. Ele vai mostrar os processos, né? Aí, ó, se eu desse um ps normalmente, seria duas main. Só que como eu dei o exec no ps que eu passei aqui, então ele troca o processo para ps e não main mais. E aqui ele diz que o pai foi terminado, né? O filho foi terminado e o pai terminou também. Ok? E eu também posso passar um arquivo próprio. Se eu passar a própria main, como eu verifico se a quantidade de argumentos é suficiente, então ele deve imprimir aqui que a quantidade ele vai ir a primeira vez, né, com o primeiro barman, entrar aqui, vai chamar exec, passando o ponto barman e vai passar null aqui. Então, quando ele vier para o filho executar isso daqui, ele vai chegar aqui e ver que só tem um argumento, então ele vai imprimir poucos argumentos. Isso que ele deve imprimir. Então aqui, ó, ele vê o pai e o filho mostram ID, aí ele diz que tem poucos argumentos e o filho é terminado. Isso daí. Basicamente isso.